coisa essas gravação, pessoal? Sim. Tá? É porque eu, pelo menos, eu fico muito devagar de manhã, daí às vezes eu tenho que olhar as aulas. Tá, beleza. Então, vou continuar gravando isso aí. Vamos lá. Então, o que a gente vai ver hoje, tá? A gente vai dar continuidade ao estudo de circuitos com amplificador operacional, tá? Hoje a gente vai conversar de um jeito diferente de ligar o op-op, tá? O que a gente conversou nas primeiras aulas lá? Eu falei para vocês que a tensão de saída do amplificador operacional, né, que esse VO aqui, ele era sempre proporcional à diferença das duas tensões de entrada, né, a tensão da porta não inversora e tensão da porta inversora, certo? E eu tinha dito para vocês o quê? Que essa tensão de saída era um ganho, né, a proporcionalidade, que multiplica, nesse caso aqui, eu vou botar a nossa notação, Vp menos Vn, né? Era isso aqui sempre que ele implementa, isso que o amplificador operacional faz, aquela rede de transistores interno que ele faz é isso aí, tá? E daí a gente viu num datasheet que esse ganho aqui, esse ganho que ele multiplica, que ele aplica no teu circuito, é um ganho muito grande, certo? É um ganho muito elevado. O que significa isso para nós? Que para qualquer diferença da tensão de saída, essa tensão aqui vai ser uma tensão muito alta ou uma tensão muito baixa, né? E a gente viu na real que vai ser ou a máxima tensão de alimentação dele ou a mínima tensão de alimentação dele. E daí isso não era muito útil para nós na questão de operações, né? De aplicar uma operação, tipo um ganho bem definido ou somar. Então, para contornar esse problema, para tornar o amplificador operacional útil para nós, existiam circuitos de polarização. Tá? E a gente viu alguns, né? Que viu o subtrator, viu o somador, o inversor, o não inversor, viu alguns ali, e desenvolvemos ainda uma metodologia para calcular o ganho de qualquer circuito que tenha uma realimentação, né? Para contornar esse problema do ganho muito grande, a gente começou a estabelecer, não, vamos fazer uma realimentação negativa aqui, ó, da tensão de saída para a tensão de entrada, era uma realimentação negativa, que então estabilizava o ganho, né? Dizia uma equação para a tensão de saída, tá? E daí a gente desenvolveu uma metodologia que calculava essa tensão. Tanto é que era um dos problemas ali, que era aplicar essa metodologia. Então a ideia é o seguinte: vai existir N circuitos com amplificador operacional com realimentação negativa, tá? E a gente viu alguns para fixar bem a metodologia de análise. Então tu já tem a ferramenta capaz de analisar qualquer circuito que tenha uma realimentação negativa de um amp-op, tá? Que estabelece uma equação para tensão de saída, tá? Beleza. Agora eu quero conversar com vocês o circuito que não tem a realimentação, tá? O que acontece se não tiver a realimentação negativa? Se não tiver aquela estabilidade do ganho que a gente conversou? Se não tem a realimentação negativa, a gente tem basicamente duas possibilidades para a tensão de saída, né? Essa tensão de saída aqui, ela vai assumir dois valores possíveis, né? Então, por exemplo, esse VO aqui, ele não tem mais uma equação fixa que define o valor do VO. O que tu tem na real é duas condições. Se essa subtração aqui for positiva ou se essa subtração aqui for negativa, né? Ou seja, se Vp for maior que Vn, ou seja, a tensão que tu aplicar na porta não inversora for maior que a tensão que tu aplica na porta inversora, tu tem que essa subtração aqui vai ser positiva, tá? Se essa subtração aqui vai ser positiva, não interessa quanto que for, 0,1 volt, 0,0001 milivolt, né? Ou megawatt, como o colega falou, enfim, se essa diferença aqui for positiva, não interessa o tamanho dessa diferença, ele vai multiplicar por um ganho muito, muito grande. Se ele multiplicar por um ganho muito, muito grande, tu teria um VO infinito. Só que a gente sabe que o VO não vai ser infinito. Ele vai ser igual à tensão de alimentação, que é a máxima tensão que o op-op consegue gerar na saída, tá? Essa é uma condição. A outra condição que a gente tem é caso for ao contrário, se o Vp for menor que o Vn, tá? Se o Vp for menor que o Vn, essa subtração ali vai dar negativa, né? Essa subtração aqui vai dar negativa, e se der negativa, o VO vai ser menos infinito, né? Só que não vai ser menos infinito, vai ser menos a tensão que tu estiver alimentando na porta negativa.
Se for uma tensão de menos 10 volts, vai ficar em menos 10 volts. Se for 20 volts, vai ficar 20 volts em cima e menos 10. Se a tensão for assimétrica, vai ser 0 embaixo e em cima o valor que tu estiver alimentando, tá? Então, a gente tem essas condições de operação aqui, tá? Mas por que que isso é útil, tá? Por que que isso é útil? Porque esse funcionamento aqui, a gente pode utilizar isso para como se fosse uma identificação. Então, por exemplo, se eu pegar esse circuito aqui com o amplificador operacional e dizer para vocês, não, vou dizer aqui que eu vou botar esse terminal aqui na referência, vou trocar outra cor aqui, só para dizer que a gente mudou de assunto. Se eu botar esse terminal aqui na referência, por exemplo, né, eu botei na referência, e esse V mais aqui eu colocar lá num ponto que vai medir, por exemplo, um ponto médio de uma tensão alternada, tá? Digamos que a tensão V mais aqui, ela vai ser alternada, né? Então, o que que a gente tem graficamente na real? A gente tem que, no tempo, vamos supor que aquela tensão ali que tu está entrando na porta positiva, na porta não inversora, vamos dizer que ela seja isso aqui, tá? Vamos dizer que ela seja isso aqui. E a tensão na porta inversora aqui, a gente botou na referência, né? A gente botou no ponto médio, então ela está aqui, né? A tensão no outro ponto está aqui. Como é que fica a tensão de saída desse circuito? Como é que fica a tensão de saída desse circuito? Te liga aqui, ó, que a tensão de saída vai ser o seguinte, ó, se esse aqui é o nosso VP, né, e o VN é zero, então sempre que a tensão nesse terminal aqui for maior que a tensão nesse terminal, o meu VO, ó, sempre que a VP for maior, o VO vai virar VCC. Quando o VP for menor que o VN, vai virar menos. Então, vamos supor que eu estou alimentando com mais e menos VCC, eu vou ter que o meu VO, aqui nesse ponto, até aqui, ó, tensão no terminal positivo, no terminal não inversor, é maior que zero. Então, meu VCC está lá em cima, meu VO está lá no VCC. Isso aqui é o nosso VO. Exatamente nesse ponto aqui, a tensão na porta não inversora fica menor que zero. Ou seja, fica menor que a tensão na porta inversora. Ficou menor que a tensão na porta inversora, então a minha saída satura para baixo. Satura enquanto tu estiver alimentando aqui. Nesse caso aqui é menos VCC. Tá? Seja quanto tu estiver alimentando. E ele vai ficar ali embaixo até tu cruzar de novo a linha do zero, certo? Quando ele cruzar a linha do zero de novo, ele volta para cima, tá? E assim continua, tá? Então, o que que tu tá fazendo aqui, na real, nesse circuito? Observa que toda vez que a tensão VP, tá? Que é esse gráfico roxo ali, toda vez que a tensão VP, que é esse gráfico aqui, ó, toda vez que VP for maior que zero, a saída está em alta, né? A saída está lá em cima. Toda vez que o VP for menor que zero, a tensão está em baixa, a saída está em baixa. Basicamente, o que tu está fazendo aqui, tu está comparando a tensão da porta não inversora com zero. Tu está comparando a tensão da porta não inversora com zero. Toda vez que a tensão da porta não inversora for maior que zero, tu tem um estágio de saída em alta. Se for menor que zero, tu tem um estágio de saída em baixa. Tá? Basicamente, tu está comparando com zero, certo? Mas e se eu fizer diferente? Se eu pegar, então, mas eu não quero comparar com zero. Qual que seria a aplicação de eu comparar por zero? Por exemplo, tu pode colocar isso aqui na entrada AD e calcular a frequência de um sinal. Toda vez que o sinal cruza por zero, tu tem um período daquele sinal. Então, tu pode calcular a frequência. Toda vez que o pulso estiver em alta, quer dizer que ele cruzou por zero. Então, tu tem a frequência do sinal que tu está medindo. Por exemplo, comparar com zero é isso. Tu pode calcular a frequência. Mas vamos dizer o seguinte, não, eu não quero comparar com zero. Quero comparar com outro valor. Para eu tomar uma decisão, né? Por exemplo, antes, aquele problema anterior, a gente estava medindo a temperatura. Tá? Então, vamos dizer assim, eu quero comparar a tensão daquele ramo direito para saber, acima de 25 graus, eu ligo uma saída. Abaixo de 25 graus, eu desligo uma saída, né? Eu tenho um estágio da saída digital, ou está ligado ou está desligado aqui, né? Ou está em 1 ou está em 0. Então, eu quero comparar com um valor diferente de zero. O que que eu faço? Em vez de eu entrar com
um sinal, uma comparação aqui na referência, né, como eu estava fazendo antes, e não vou colocar numa referência, vou colocar no zero, vou colocar num valor diferente de zero. Vou colocar uma referência aqui, ó, sei lá, um VREF. Um VREF diferente de zero. Então, vamos dizer que esse VREF está aqui, ó, um valor maior que zero. Vamos dizer que ele está aqui. Eu posso usar isso aqui também. Tá? E daí o que acontece com a tensão de saída? Bom, a tensão de saída vai mudar agora, ele não está mais comparando com zero, agora ele está comparando com aquele valor superior ali, certo? Então aqui estão teus pontos de comparação, ó, aqui e aqui. Toda vez que o meu sinal roxo for maior que o sinal verde, ou seja, toda vez que o sinal na porta não inversora for maior que a tensão na porta inversora, eu tenho que a minha saída vai para alta, então aqui ela vai para alta. E depois aqui nesse ponto, ó, ele cruzou de novo para baixo, ó. Nesse ponto aqui ele cruzou de novo para baixo. Então ele vai ficar em alta até esse ponto aqui. Tá? E depois ele vai cruzar para zero de novo. Então vai ficar isso aqui. Tá? O que eu estou mostrando aqui para vocês? Tá? O funcionamento de um circuito sem realimentação. E ele tem funcionalidade. Tá? Qual que é a funcionalidade? Ele ser um comparador. Um circuito sem realimentação, a gente pode ter uma aplicação chamada comparador. Tá? Então, isso aqui é o básico de um comparador, tá? É essa condição de análise aqui, ó. Se a tensão na porta não inversora for maior que a da porta inversora, satura para mais. Se a tensão na porta não inversora for menor que a da inversora, satura para menos, tá? Da onde que vem isso aqui? Daquela nossa análise, né? Do ganho infinito do Epiop. Então, observa que a gente está alimentando com VCC, claro, né? Beleza, alimentou com VCC. Toda vez que a tensão de uma porta for maior que a da outra, né? Da porta não inversora for maior que a da outra, tu tem uma saída positiva. Ao contrário, tu tem uma saída negativa. Então, tu consegue identificar pontos de cruzamento, tu consegue comparar dois sinais. E por que que isso é útil, tá? Por que que comparadores são úteis? Porque tu consegue identificar valores. Então, por exemplo, naquele, de novo, voltando no problema do NTC, tu tem aquela tensão que vai variar, né? Então, o que a gente tinha ali, né? A gente tinha um VCC, a gente tinha num ramo uma tensão fixa, que era 2,5, tá? 2,5 volts, que vocês calcularam. E no outro ramo, a gente tinha uma tensão variável, que dependia do NTC. Né? Essa tensão aqui variável, então, digamos, seja um velhinho aqui. Então, tu quer, por exemplo, identificar quando que a tensão, quando que a temperatura baixou ou subiu de 25 graus. O que que a gente tem? A gente tem um valor fixo em 2,5, né, que é essa tensão aqui, e tem outro valor aqui que vai variar de acordo com a temperatura. Então, digamos que ele vai variar assim, ó. Subiu a temperatura, baixou a temperatura. Então, a gente pode comparar esse sinal aqui, que é o V', com 2,5. Toda vez que ele cruza esse valor aqui, tu liga o ar-condicionado, por exemplo. E toda vez que ele baixa, tu desliga. Né? Tu está gerando uma informação a partir da comparação de dois sinais de tensão. Né? Outro exemplo que eu tinha dado aqui, por exemplo, esse sinal vermelho. Né? Toda vez que esse sinal vermelho aqui cruza por zero, tu tem um período de comutação. Então, tu consegue medir frequência. Tá? Mas de longe, o mais utilizado é isso aqui, certo? Para tu poder comparar uma medida física, de uma grandeza física, com um valor pré-estabelecido, para tomar uma decisão, seja para ligar um exaustor, seja para ligar uma lâmpada, seja para, enfim, qualquer coisa. Então, se eu trabalhar com amplificador operacional sem realimentação, o que a gente tem é o chamado comparador, tá? E daí tu vai comparar dois sinais de tensão. Tá? Tu vai comparar dois sinais de tensão. E tu vai comparar eles para gerar um sinal que identifica, ó, cruzou da referência, baixou da referência, né, na saída. Se cruzou da referência, satura para cima. Se baixou da referência, satura para baixo. Tá? Ou tu pode fazer o contrário também, tá? Certo? Então, a operação do Opiop, como comparador, ela se baseia nisso aqui, tá? Nessas duas condições de saída, aqui do amplificador operacional sem realimentação, tá? Claro, isso aqui é o comparador o mais puro deles, né? Digamos assim, o sem nenhuma
nenhuma filter ali, né? É o comparador mais puro, sem nenhum circuito em volta. A gente vai trabalhar um pouquinho mais em cima dele e depois a gente vai conversar sobre comparadores com laço de esterese, tá? Mas primeiro vamos pensar em cima desse cara aqui, tá? Deixa eu dar um exemplo de como que a gente pode aplicar essa condição de operação, tá? Deixa eu voltar aqui. Aqui. Então, por exemplo, o exemplo que eu tinha dado, o exemplo que eu tinha dado antes ali, era se eu quero identificar, né, quando é claro e quando é escuro, ou seja, quando é dia e quando é noite, e eu quero ligar uma lâmpada aqui em função da luminosidade, né? Ficou escuro, eu quero que fique claro, que acenda a lâmpada. Se amanheceu, ficou claro, eu quero que desligue essa lâmpada, tá? Igual uma relé fotossensível de poste, enfim. Como é que eu posso propor uma solução utilizando o amplificador operacional em função do que a gente viu agora? Por quê? Eu tenho duas condições, claro e escuro. Se está claro, eu quero que mande desligar. Se está escuro, eu quero que mande ligar. Então, eu tenho identificação, né? Eu tenho que identificar se está claro ou está escuro. Eu tenho que identificar se está dia ou se está noite. Identifiquei isso aí, tomo uma decisão, que é ligar ou desligar uma lâmpada, tá? Então, como é que eu posso fazer para saber se é dia ou se é noite, né? A ideia aqui é identificar se é dia ou se é noite. Como que vocês acham que dá para identificar se é dia ou se é noite? Primeiro, né, a primeira coisa é em função da luminosidade, né? Se está mais claro ou se está mais escuro. Para fazer isso, então eu preciso de um sensor de luminosidade, concordam? Que vai ligar ou desligar essa lâmpada. Conhecem sensores de luminosidade já? Já tiveram contato com algum tipo de sensor de luminosidade? Sim, não? Viram de longe? Boa. Então tá. Então eu quero identificar se está claro ou está escuro, eu quero identificar se está dia ou se está noite, tá? Eu quero identificar se tem luminosidade ou não tem luminosidade para acender aquele poste ali. Como é que eu proponho isso, tá? Como é que eu posso propor isso? Você liga nesse circuito aqui, tá? Olha aqui, o poste para nós é isso aqui, tá? Esse aqui é a nossa lâmpada, é o poste que a gente quer ligar. Tá? E a gente vai ligar esse poste através da rede, tá? Aqui é a rede, ó. Ali tá a rede, tá certo? Eu vou ligar ela através da rede. Como é que eu vou ligar esse troço, tá? Vou ligar a partir da rede uma lâmpada, é o que eu quero fazer. Tranquilo, Samantha, sem galho, tá? A gente gravou o início dessa parte aí, tá? Então, aqui a gente quer alimentar essa lâmpada a partir da rede, beleza? E como que a gente vai ligar ou desligar? Através de um interruptor, né? A gente vai ligar ou desligar a lâmpada através do interruptor. Só que nesse caso, a gente vai utilizar um interruptor chamado relé, tá? O que que a gente tem aqui, ó? Que se a relé, que é um estágio de comutação aqui, ó, funciona exatamente igual a um contato, um interruptor de tomada, certo? Se esse interruptor fechou, vai ligar a lâmpada, né? Ou seja, comutou aqui a relézinha, fechou, ligou a lâmpada, abriu a lâmpada, né? Desligou a lâmpada. E a gente aciona essa relé através da energização de uma bobina, tá? Relé, quem não conhece, é essas caixinhas aqui, ó. A que eu estou me referindo, no caso, né? São essas caixinhas aqui, quem nunca viu, ó. Eu tenho uma aqui. Aqui, ó. Quem nunca viu, não sei se vai... Deixa eu olhar aqui como é que tá a minha cara. Tá aparecendo? Aqui, ó. Quem nunca viu é isso aqui, ó. Essa caixinha azul aí é uma relé, tá? Uma relézinha que ela vai até 10 amperes para 250 volts AC, tá? Ela comuta aqui nesses terminais, ó, ela comuta um terminal para o outro. Então ela funciona como se fosse um interruptor, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver ali direito ou não. Claro, ela tem uns negocinho a mais aqui, tem um LEDzinho que indica se está ligado ou não, mas ela em si é essa caixinha azul aqui. Como é que ela funciona? Tu energiza dois terminais dela, que é uma bobina, tu energizou ela, ela comutou o interruptor, tá? Então é esse circuito que eu estou colocando aqui para vocês. Ó. A gente energiza essa bobina aqui, ela comuta aqui, ó, por exemplo, do C para o NO. Ela fecha esse interruptorzinho aqui, ligou a lâmpada. Então o que a gente tem que fazer é energizar essa bobina.
que a gente tem que fazer é energizar essa bobina, tem que aplicar uma tensão nela. Como que a gente faz isso? Pode fazer através de um transistor aqui, ó. Tá? O que eu tenho que fazer então? Tenho que mandar esse transistor como tá. Eu tenho que aplicar uma tensão aqui na base desse transistor para que ele energize essa bobina, e então essa bobina energizada vai fechar o interruptor que vai ligar a lâmpada. Tá? Então, basicamente, o que eu tenho que fazer é aplicar uma tensão aqui na base desse transistor quando estiver escuro. Tá? Quando estiver escuro, eu tenho que aplicar uma tensão na base desse transistor. Daí o transistor vai fechar, daí vai energizar a bobina, daí vai fechar o contato, daí vai ligar a lâmpada. Tá? Esse é o circuitinho. Tranquilo? Então, o que eu tenho que fazer aqui é que esse meu circuito, que a gente tem que propor aqui, ele energize a base do transistor, ou seja, ele aplique uma tensão na base do transistor quando estiver escuro. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar a luminosidade com um valor de referência para nós, o que define que é claro e escuro, a gente vai comparar essa luminosidade com uma referência, e se essa luminosidade estiver abaixo do que a gente espera, energiza a saída, ou seja, gera um sinal na saída, ele satura para cima, tá? Se tiver acima, se tiver mais claro, então tu desliga lá a tensão na base, ele satura para baixo, desliga a lâmpada aqui. Tá? Então, o que a gente quer fazer aqui, ó, é gerar aqui na base desse transistor um sinal assim, ó, ou em alta ou em baixa, certo? Em alta, se tiver escuro, né, se tiver noite, e em baixa, se tiver dia, tá? É isso que a gente quer fazer. Porque se ele está em alta aqui, ele vai energizar a base desse transistor, vai energizar a bobina, vai fechar o contato, vai ligar a lâmpada, tá? Se tiver dia, logo tu vai aplicar uma tensão baixa, logo não vai ter corrente na base, logo esse cara vai abrir do coletor permissor, logo não tem corrente aqui na bobina, logo abre o contato, logo desliga a lâmpada, tá? Essa é a lógica desse circuito. Então eu preciso identificar a luminosidade para esse circuito, né? Para poder gerar esse trem de pulso aqui em função do dia e da noite, eu preciso identificar quando é dia e quando é noite. E para identificar quando é dia e quando é noite, a gente precisa de um sensor de luminosidade. E aí existem vários sensores. Existem os transistores fotossensíveis, diodos fotossensíveis, e eu trouxe aqui para vocês o LDR, tá? Que é o sensor de luminosidade resistivo. É um resistor que depende da luminosidade. Tá? Existem de vários tamanhos, vários tipos, mas o jeitão, né, mais típico de LDR é esse aqui que eu estou trazendo para vocês. Né? Eu tenho um de verdade aqui também, ó. Vou mostrar para vocês. Não sei se vocês vão conseguir ver ele aí, ó. Tá? Mas é esse dispositivo aí, tá? Isso aqui é um LDR, tá? Ele é um... Realmente, esse cara aqui, na real, ele é um semicondutor, tá? Mas ele funciona como se fosse uma resistência, tá? É uma resistência que depende de quanta luz que bate na carinha dele aí, certo? Se bate pouca luz, ele tem uma alta resistência. Se bate muita luz, ele tem uma baixa resistência. Basicamente, o comportamento que ele tem em função da luz, né, a resistência em função da luz, ele segue esse comportamento exponencial aqui da direita, tá? Geralmente ele tem esse jeitão aqui, né? Pode ser um pouco maior, né, um pouco menor, mas é uma resistência que depende da luz. Vocês já mediram a resistência de um LDR desses aqui? Já viram a resistência variando de acordo com a luminosidade? Nice. Show de bola. Tá, assim, ó, esse carinha aqui, ó, ele vai variar a resistência nos terminais dele, tá? Então, esse componente que eu mostrei aqui para vocês, ele é como se fosse um resistor, né, que está aqui, e a resistência entre os terminais dele depende de quanto a luz bate. Se ele está no claro, tá? Se ele está no claro, olha aqui, ó, nesse gráfico, a resistência nos terminais dele é bem baixinha, tá? Se ele está no escuro, a resistência é bem alta, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês aqui. Tá? Deixa eu ver se rola sentimento. Olha aí, ó. Vamos ver se vocês conseguem enxergar isso aqui. Aqui está o LDR, tá?
Deixa eu só maximizar aqui para eu também ver o que eu estou mostrando para vocês. Aqui está o LDR, tá? Tá ali os dois terminais dele, beleza? Vou medir a resistência entre os terminais dele. Então, vou botar aqui, ó, no multímetro, tá? Bah, tá espelhado isso aqui, né? Vocês estão vendo de trás para frente meus números. Será que isso é problema para vocês? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês, ó. Vou tentar mostrar aqui a resistência entre os terminais desse LDR, ó. Tô medindo resistência aqui no multímetro, tá? Botei uma escala de 200K. Beleza? Vou medir aqui, ó. Tá dando ali, ó. Conseguem ver? Tá 1.1, 1.5, 1.3 quilo-ohms, tá? Tá? Observe que isso aí tá de trás para frente, os números aí. Isso aí tá incomodando vocês? Eu posso tentar espelhar aqui a tela. Dá para entender que isso aqui é 1.4? Tá tranquilo? Tá? Não tá espelhado? Sério? Ué? Como é que para mim tá? Tá bom então, se vocês estão enxergando normal. Tá? Então aí, ó, 1.5, 1.4, 1.3, essa é a resistência aqui na luminosidade do meu quarto, tá? Agora, se eu tapar ele, se eu diminuir a luminosidade que incide em cima dele, ó, observe que a resistência vai aumentando, ó, 2.5, 2.8, 3, 4, puf, ali, ó, até chegando aqui, ó, em 100 kΩ, 90 kΩ quando eu tapo ele, ó. Tá? Então ele é um resistor, ó, eu estou medindo resistência entre os terminais dele. E esse resistor varia, igual um potenciômetro, só que em vez de eu girar o eixo do potenciômetro, eu estou mudando quanta luz bate nele. Tá? Beleza. Estou variando a resistência nos terminais desse cara em função da luz. Então eu tenho um sensor de luminosidade. Nice. Eu consigo identificar quando que é claro e quando é escuro. Eu consigo identificar quando que é dia e quando é noite. Então, por exemplo, eu posso pensar assim, ah não, se ele tiver em 1 kΩ, né, que era o valor que eu tinha mostrado antes, ó, se ele tiver em torno de 1 kΩ, aqui está 900 ohms, se ele tiver em torno de 1K, eu digo, é dia. Ah, mas daí, se tiver noite, é em torno dos 30 kΩ, tá? Então, eu tenho dois valores bem definidos aí que identificam para mim quando que é dia e quando é noite. Então, eu transformei, através desse cara, uma variação de luminosidade em variação de resistência. Tá, beleza. Mas como que eu uso a variação dessa resistência aqui para acionar essa relé, tá? Como que eu faço isso? A ideia é o seguinte, a gente tem que transformar a variação dessa resistência numa variação de tensão, tá? A gente já viu que o LDR é uma resistência que varia de acordo com a luminosidade, mas eu preciso variar um valor de tensão para poder acionar alguma coisa. Então, eu tenho que transformar essa variação de resistência numa variação de tensão. Então, como é que a gente faz isso? Daí é aquele circuitinho que eu já tinha comentado para vocês antes, né? Que sempre quando tu tem um sensor resistivo, que é o caso do LDR, né? Que ele é uma resistência, sempre que tu tem um sensor resistivo, daí aqui na apresentação de novo, o que a gente faz para medir essa variação de resistência, na real, o que a gente faz é através de um valor de tensão fixo, a gente faz um divisor de tensão. Sendo que um desses resistores do divisor de tensão, um desses resistores aqui é o nosso resistor variável. Então, vamos assumir que esse resistor de cima aqui seja o nosso LDR, tá? E a gente representa ele assim, tá? Um resistorzinho com umas setinhas entrando nele, como se fossem os fótons entrando, né? Então, esse cara de cima aqui é o nosso LDR. E esse cara de baixo é um resistor fixo. Então, o que que acontece? Ó? Imagina a tensão nesse terminal, nesse ponto médio aqui que eu vou chamar de velhinha. Ó. O que que acontece? Quando aumenta a luminosidade, né, aumenta, digamos aqui, a lux, certo? Aumenta a luminosidade, se aumenta a luminosidade, diminui o valor da resistência do LDR. Né? Assim como a gente viu no gráfico anterior, né? Ó. Se eu estou aumentando aqui a luminosidade, ó, estou aumentando a luminosidade, assim como a gente mediu também, né? Quer dizer que a resistência é baixa, em torno de 1 kΩ lá. Então, se eu aumento a luminosidade, diminui a resistência do LDR. Se diminui a resistência do LDR, o que que acontece com a tensão velhinha aqui, que é a tensão no ponto médio? O que que acontece com a tensão velhinha? O que que vocês acham? Alguém consegue identificar aqui? Se diminui a resistência de cima do divisor de tensão,
a tensão no ponto médio, ela aumenta, né? Imagina que está acontecendo o seguinte, ó, o que eu penso sempre para lembrar o que acontece no divisor de tensão? Eu imagino assim, ó, de lá de cima até aqui embaixo, tu tem um certo valor, que é o VCC nesse caso. Aqui no ponto médio tu tem o V', tá? Aqui do médio vem o ponto V'. O que eu penso? A tensão no V' é essa altura aqui, ó. O que acontece se diminui o resistor? Se diminui o resistor, essa linha aqui, ó, o LDR é essa altura aqui, ó. Se diminui o LDR, quer dizer que essa altura aqui agora é menor. Se essa altura aqui é menor, agora ficou isso aqui. Então, ele veio para cá, ó. É como se essa linha aqui tivesse subido aqui para cima, ó. Então, se diminuiu o LDR, se diminuiu o carinha de cima, aumentou a tensão no carinha de baixo. Ou seja, aumentou o V'. Entendendo? Se aumenta a luminosidade, diminui a resistência do LDR. Se diminui a resistência do LDR, aumenta o V'. E ao contrário, é a mesma coisa, né? Se diminui a luminosidade, quer dizer que nem quando eu botei a mão em cima do LDR, a gente viu que aumenta a resistência do LDR. Se aumenta a resistência do LDR, diminui o V'. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, se eu fizer um divisor de tensão, que nem isso que eu desenhei aqui para vocês, eu tenho agora um sinal de tensão, que é esse V', proporcional à luminosidade. Ó, eu tenho um sinal de tensão proporcional à luminosidade. Ah, agora eu posso começar a trabalhar. Esqueci de puxar a câmera de volta. Agora eu posso começar a trabalhar, porque eu tenho um sinal de tensão proporcional à luminosidade. E aí eu posso começar a trabalhar com esse sinal, porque agora eu posso comparar, eu tenho um sinal elétrico, eu tenho um sinal de tensão. Agora eu posso comparar esse valor de tensão com alguma coisa, com outro valor de tensão, e daí identificar, ó, é dia, é noite. Tá entendendo esse raciocínio? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, esse meu V' aqui, ó, que é a tensão no ponto médio desse circuito, tá? Que é a tensão nesse ponto médio desse divisor de tensão aqui, ó. Ele é um sinal de tensão que está me dizendo se é claro ou se é escuro. E quanto desse V' que é claro ou é escuro? Bom, daí é eu que defino. Eu que defino através de uma referência. Então, o que a gente faz é o seguinte, ó. Se eu fizesse um gráfico, né, por exemplo, do meu V', né, da minha tensão em função do tempo, o que a gente tem é o seguinte, tá amanhecendo, né, então quer dizer que tá começando a bater mais luz nesse LDR, claro, se eu deixar o LDR no lugar que pegue luz, né, obviamente. Então, o meu LDR vai fazer isso aqui, ó, pega mais luz, chega no meio-dia, e depois ele diminui de novo, tá? Isso aqui seria a minha tensão V', em função do dia, né, em função das horas do dia, né? E daí o que eu faço? Não, eu vou identificar que eu vou estabelecer um valor de resistência, um valor de luminosidade, né? Que me diz, não, a partir desse valor é dia, a partir desse valor é noite. Então, eu identifico aqui, ó, uma referência, tá? Eu estabeleço uma referência, né? Eu estabeleço uma referência aqui, onde eu digo, não, a partir dessa referência aqui, eu posso mandar desligar minha lâmpada. A partir dessa referência aqui, eu mando ligar a lâmpada. Certo? Estão entendendo isso que eu quero desenhar aqui? Se o meu sinal de tensão vermelho, V' aqui, ele depende da luminosidade, eu estabeleço um valor de referência. Onde, se o meu sinal medido é maior que essa referência, eu mando desligar a minha saída. Se o meu sinal medido é menor que a referência, eu mando ligar a saída. Estão entendendo o sinal que a gente tem? O sinal que a gente tem é aquele V', tá? E o que eu quero fazer? Eu quero que... Nossa... que a partir desse valor de referência aqui, quando tiver menor, quer dizer que é noite. Então, eu mando desligar minha lâmpada. Quando tiver, mando ligar a lâmpada. Desculpe. Ao contrário, né? Aqui quer dizer, ó, a partir disso aqui eu digo que é noite, aqui eu digo que é dia. Então, a gente tem os nomes que eu coloquei lá antes, ó, certo? A gente tem aqui, ó, as duas condições, ó, noite e dia. O que eu quero fazer? Eu quero que na noite gere um sinal para cima. Então, eu quero que aqui na noite o meu sinal de saída do meu circuito seja algo assim.
e no dia seja algo assim. E depois aqui para cima e para baixo. E esse meu sinal azul aqui que vai lá na base do transistor. Lá no transistor que vai ligar a bobina da minha relé, que vai ligar ou desligar a lâmpada. Tá certo? Tá entendendo isso? Mais ou menos. Lembrando que esse transistor aqui, no caso, ele está trabalhando como chave, tá, pessoal? Lembra que ele pode trabalhar como chave amplificador, aqui ele está trabalhando como chave, ou completamente aberto ou completamente fechado. Então, esse sinal eu vou botar aqui que vai ligar ou desligar a minha lâmpada, tá? Então, é isso aqui que eu tenho que fazer, ó. Eu tenho que transformar essa comparação do sinal vermelho com o sinal roxo nesse sinal azul, que esse sinal azul vai fechar ou abrir meu transistor, que vai ligar ou desligar a lâmpada, tá? Vou voltar aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele vai vir o sinal, ó. Azul que eu estou fazendo lá. E ele vai energizar esse transistor, que vai saturar, que vai energizar essa bobina aqui, que vai fechar esse contato, que vai ligar a lâmpada. Certo? Entenderam o raciocínio? Mais ou menos? Mais ou menos. Então, a gente já sabe fazer o quê? A gente já sabe converter luminosidade num valor de tensão, e a gente sabe que a gente tem que comparar esse valor de tensão com uma referência. E a partir dessa comparação, gerar o nosso sinalzinho que vai lá para a base. Então, a ideia já está construída. Como que eu converto isso num circuito? Bom, eu vou precisar desse divisor aqui, para gerar ovelhinha. Beleza, ok. E eu vou precisar gerar essa minha referência aqui. Essa referência tem que ser um valor de tensão também. Só que é um valor de tensão fixo, certo? E como que eu gero esse valor de tensão fixo? A partir do meu VCC lá também, eu posso fazer um divisor e fixo. E olha que esse circuito aqui, no final das contas, vai ser exatamente igual àquele circuito que a gente estava resolvendo lá no início da aula, que era, em vez de eu usar um LDR, que é um sensor resistivo, eu estava usando outro tipo de sensor resistivo, que era um NTC, sensor de temperatura, tá? Então a ideia é a mesma, tá? O circuito é sempre a mesma ideia. Daí o que que tu vai medir, né? O que que está aqui antes do resistor, que é o que que tu vai medir? Aqui é a luminosidade, antes era a temperatura. E o que que tu vai ligar? Aqui no caso é uma lâmpada, antes podia ser, por exemplo, um exaustor, tá? Que é o que muda, mas a ideia dos circuitos continua sempre a mesma. Então a ideia é o seguinte, ó, eu tenho esse circuito aqui na esquerda, tá? Eu tenho esses dois divisores aqui, que vai gerar referência fixa e uma ovelhinha variável com a luminosidade, e eu tenho que comparar esses dois sinais. E a partir da comparação desses dois sinais, eu sei se é dia ou se é noite. Ou seja, a partir da comparação desses dois sinais elétricos, eu quero gerar esse trem de pulso aqui, ó, que identificou. É noite, é dia. É noite, é dia. Tá bom? E como que eu faço isso, tá? Como que eu, que eu faço essa comparação? A gente usa o que eu mostrei no início da aula para vocês, o amplificador operacional como comparador. E como que tu faz isso? Daí aqui eu já montei o circuitinho para mostrar para vocês, ó. Lembra que aqui, ó, esses três resistores aqui, ó, de 1K, de 22K e de 1K aqui embaixo de novo, tá gerando aqui no meio, ó, a nossa referência, tá? É o mesmo desenho que eu tinha colocado lá, ó. É o mesmo desenho que eu tinha colocado aqui, ó. Esse ramo aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneta diferente aqui, ó. Tá? Esse ramo aqui, ó. Tá? É o ramo que eu tinha desenhado aqui na direita, ó. Na esquerda, quer dizer. É esse ramo aqui, que vai gerar referência para nós, tá? Só que em vez de usar dois resistores, eu coloquei um potenciômetro ali no meio, ó, para te ajustar o valor da referência que tu quer. Basicamente é isso, gerei a referência. Esse outro ramo aqui da esquerda, ó, esse outro ramo da esquerda é o que está gerando o que a gente chamou antes de velhinha. Meu Deus, fiz coisa errada aqui. Peraí, desculpe. Desculpe. Tá difícil. Aí, tecnologia, difícil. Aqui, esse ramo da esquerda aqui vai gerar para nós a tensão nesse ponto aqui, dependente da luminosidade, ó, que é a ovelhinha. Então, aqui está a ovelhinha, aqui nesse ponto está a ovelhinha. Parou de compartilhar? Peraí. Deixa eu voltar aqui.
tecnologias. Aqui. Compartilhar. Aí, top. Então, aqui, ó, como eu estava dizendo, ó, esse ramo da esquerda é onde está o LDR, que ele está sintetizando o V'. Então, aqui está a tensão V', que vai variar de acordo com a luminosidade. Aqui no ponto médio desse ramo da direita está a tensão referência, que é uma tensão fixa, tá? Que é uma tensão fixa, não vai variar, que é o nosso valor de referência. E daí, olha o que está acontecendo aqui. Eu estou comparando, ó, observe que esse amplificador operacional aqui, que é um 741 que eu coloquei, ele não tem realimentação negativa, ó, não tem nenhum elemento conectando a saída, aqui não existe nenhum elemento conectando a saída na entrada inversora. Então, ele não é uma tensão de saída, uma equação definida. O que a gente tem na real é que essa tensão aqui de saída, ó, dele vai variar de acordo com aquilo que a gente falou no início da aula. Ou ela vai ser o VCC, que nesse caso aqui é 12 volts, ou ela vai ser 12 volts, ou ela vai ser menos, que é zero aqui para nós, o menos VCC, que é zero. Tá? Ou ela vai ser o 12, ou ela vai ser zero. Quando que ela vai ser 12? Ela vai ser 12 quando VP for maior que VN. Certo? Ou seja, quando a tensão nesse terminal aqui for maior que a tensão nesse terminal aqui. E quando for ao contrário, quando VN for maior que VP, ele vai ser zero. Tá? Então, quer ver? Então, ele está comparando esses dois sinais. Ele está comparando o V' com o VREF, com a tensão de referência aqui, certo? Se a tensão V' for menor que a tensão VREF, olha aqui, ó, a tensão V' for menor que VREF, o V' para nós, deixa eu anotar aqui, ó, o V' para nós é o VN do amplificador operacional. E a referência para nós é a tensão VP. Então, olha aqui, ó. Por que eu sei que é isso? Porque eu estou ligando direto aqui, ó. Certo? Aqui. E essa tensão está entrando aqui. Então, olha, se V' for maior que VP, ele satura para baixo. Se V' for maior que VP, ele satura para baixo. Se Vn for maior que VP, satura para baixo. Certo? Entendido isso? Agora, se o V' for menor que a minha referência, ou seja, se o meu Vn for menor que a referência, eu tenho a primeira condição aqui. Ele satura para cima, satura em 12. Tá? Então, observa aqui, ó, aumentou a luminosidade. O que acontece se eu aumentar a luminosidade? Ah, aumentou a luminosidade, começou a ficar dia. Se aumentou a luminosidade, a tensão V', ó, aumentou a luminosidade aqui, aumentou a luminosidade que está batendo no RDR. Se aumentou a luminosidade que bate no RDR, a gente já viu que o V' diminui. Né? Aumentou a luminosidade, se aumentou a luminosidade, diminui LDR, ou seja, diminui a resistência do LDR, assim como a gente mediu ali, né? E eu mostrei o gráfico para vocês. Se diminui o LDR, aumenta o V'. Se aumentou o V', quer dizer que aumentou o VN no nosso circuito. Até o ponto que o VN, ó, até o ponto que o VN vai se tornar maior que o VP. Se está aumentando, né? Está aumentando o V', vai chegar a um ponto que o VN vai ser maior que o VP. Se o VN for maior que o VP, né? Isso aqui vai acontecer até VN ser maior que VP. Quando isso aqui acontecer, então a gente vai ter que a saída vai se tornar zero, certo? Então quer dizer que VO vai ser igual a zero. Então tu vai estar aplicando zero aqui aqui nesse transistor, ou seja, tu não tem corrente na base desse carinha. Tu está aplicando 0 volts aqui nesse resistor, então tu não tem corrente na base desse transistor. Se não tem corrente na base desse transistor, vamos continuar aqui embaixo, ó, IB vai ser zero. IB vai ser zero. Se tu não tem, quer dizer que o transistor está em corte. Ele vai abrir. Se ele está em corte, daqui do coletor para o emissor, tu não está energizando a bobina da relé. Ele está aberto, é um interruptor aberto, ele funciona como se fosse um interruptor aberto. Não energiza a bobina da relé, não fecha a lâmpada, ou seja, desliga a lâmpada. Lamp off. Ou seja, ficou claro, aumentou a luminosidade.
desliga a lâmpada. Certo? Mais ou menos. Too much. Mas agora imagina o contrário. Se eu vier aqui diminuir a luminosidade no LDR, ou seja, começou a anoitecer, né? Diminuindo a luminosidade do LDR, vou botar aqui assim, ó, diminui a luminosidade. Se diminui a luminosidade, aumenta a resistência do LDR, né? Assim como eu botei a mão em cima, foi lá para casa dos 100 kΩ. Se aumenta a resistência do LDR, diminui a tensão velhinha. Se diminui a tensão velhinha é igual a VN, né? Então diminui VN. Até o ponto em que VN vai ficar menor que VP, né? Porque VP é a tensão na referência lá, é a tensão fixa. Até o ponto em que VN vai ficar menor que VP. E se VN é menor que VP, a minha saída satura em 12 volts. Então o meu VO vai ser igual a 12 volts. Ou seja, eu tenho 12 volts aqui na base desse transistor. Então, eu vou aplicar a corrente de base nesse transistor para saturar ele. E se eu saturo esse transistor, fecha esse transistor aqui, ó, do coletor para o emissor. Se fechou esse coletor para o emissor aqui, eu energizei a bobina da relé. Se energizou a bobina da relé, fechou os contatos da relé. Logo, a lâmpada liga. Certo? Então, se diminui a luminosidade, liga a lâmpada. Se chegou na noite, ligou a lâmpada. Entendido isso aí? Entendido o funcionamento desse cara aqui? O que eu quero chamar a atenção aqui, gente? O que eu quero chamar a atenção aqui desse circuito? É a utilização desse amplificador operacional como comparador, tá? É isso aqui que vocês têm que lembrar. Como que ele funciona como comparador? Se eu estou usando um sensor resistivo, que é esse caso aqui, basicamente eu vou comparar o ponto médio de um divisor que usa o sensor resistivo com um ponto médio fixo lá, com uma tensão fixa, de referência, tá? E a minha saída vai ter dois estágios possíveis, alimentação positiva e negativa. Nesse caso aqui era 12 volts e zero. Então, se a minha comparação for positiva, ele satura para cima. Se ela for negativa, ele satura para baixo. Então, eu identifiquei quando que a minha tensão medida, que é o velhinha, foi superior ou inferior à minha referência. Então, eu tenho essa comparação. E a partir dessa comparação, eu tomo alguma decisão. Nesse caso aqui, a decisão que eu estava tomando era fechar ou abrir esse transistor. Né? Se a minha comparação era positiva, eu fechava. Se ela era negativa, eu abria. E assim por diante. Tá? Então, a decisão que tu toma ali para a direita pode ser coisas diferentes, pode ser desde só ligar um LED, ou nesse caso aqui era fechar uma relé, que essa relé está acionando uma lâmpada, ou então podia ser um exaustor, como a gente tinha comentado antes, e assim varia, tá? Então, a ideia aqui, ó, é mostrar para vocês como que o amplificador operacional funciona como comparador, tá? Aqui a gente tem um comparador puro com op-op. Tranquilo? Todo mundo entendeu isso? Todo mundo vai lembrar dessa condição de análise ali? Tá? Basicamente, isso aqui, ó. Tá? Isso aqui que é o que tem que ficar fixo. Vocês têm que lembrar aqui. Tranquilinho? Ah, tá. Ô, professor, Ali. normalmente vai ser 0 volts numa delas. Não necessariamente, né? Depende da aplicação que tu for fazer. Nesse caso aqui, zero era suficiente, porque eu só queria abrir o transistor, né? Então, eu aplicava zero direto. Mas, e por exemplo, o que facilita para eu ter uma tensão positiva só, de não ter necessariamente uma tensão positiva e negativa. Eu não precisava de uma negativa, então, azar, botei só o zero mesmo, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui, para finalizar isso aí. Ah, antes de finalizar, tá? Antes de finalizar. Existe uma coisa muito importante aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Uma coisa muito importante, que se a gente pensa em up-op,
trabalhando como comparador, tá? Que é esse caso aqui, ele está trabalhando como comparador. Sempre que a gente está trabalhando com comparador, a gente traça o que a gente chama de gráfico de histerese, tá? O que esse gráfico plota para nós? Ele plota a tensão de saída, né, o nosso VO, em função da tensão de entrada, que é o V' para nós. Então, esse gráfico aqui vai plotar para nós VO em função de V'. Então, nosso eixo X aqui é o V', tá difícil escrever V', é o V', e esse nosso gráfico Y aqui é o VO, tá? A gente sempre vai plotar esse gráfico para circuitos comparadores, tá? Vamos plotar ele para esse caso específico aqui, tá? Quais que são os valores possíveis de VO? Então, o valor no eixo Y aqui, ele vai variar de acordo com os valores possíveis de VO, que é VCC e menos VCC. Para nós, a alimentação é 12 volts e 0, né? Então, a saída ou vai ser 12 ou vai ser 0. Então, a gente vai marcar aqui, ó. Eu vou marcar onde que é o 12, vou marcar que seja aqui, 12, e o 0, tá? Tá o 0. Então, ele vai ser um desses dois valores, tá? O VO vai ser um desses dois valores. Já o VI, que é o V', né, ele vai variar de acordo com a luminosidade. Eu não sei quanto que vai ser. Então, ele vai ter uma faixa de variação aqui, digamos que ele varia até aqui, tá? Ele vai variar, digamos, de 0 até lá, tá? Se ele for uma resistência muito, muito grande, digamos que seja 0, tá? Então, ele vai fazer essa variação. E o que que acontece? Se o V', se o V' for menor que a referência, se o V' for menor que a referência, a gente, aqui, se o V' é a primeira condição, se o V' for menor que a referência, a primeira condição, a gente tem que a saída vale 12. Então, eu vou estabelecer aqui, que essa linha aqui é a nossa referência, que isso aqui é a referência, tá? Se o V' está antes dessa linha aqui, se o V' está antes dessa linha, quer dizer que a minha saída está lá em cima. Minha saída está lá em cima. Ah, mas daí o V' ficou superior à referência, então quer dizer que a minha saída caiu para 0. Então a gente ficou com uma linha assim, ó. Isso aqui, esse gráfico aqui, por enquanto, ele não vai representar muito, muito para nós, mas mais adiante, nos próximos comparadores, ele vai dizer bastante, tá? Mas é importante a gente se ligar que a gente está plotando VO por V', tá? E ele tem esse jeitão aqui, ó. Conforme V' aumenta, a gente faz esse trajeto aqui, ó. Conforme V' aumenta, a gente faz esse trajeto aqui. Se V' diminui, a gente faz esse trajeto aqui. Tá? Entendido isso? Por que que eu tô falando isso? Porque agora a gente vai plotar ele aqui, ó. Deixa eu compartilhar com vocês a simulação desse circuito. Tá. Deixa eu ver se está compartilhando isso aí. Aí, beleza. Então, observa aqui, ó. Eu coloquei aqui o VI aqui embaixo, ó. Tá? O VI está aqui embaixo, tá? Certo? Só um detalhe. Esse aqui não é bem o circuito que eu mostrei ali para vocês, tá? Mas a ideia é a mesma, tá? Aqui está o VI, tá? Esse VI aqui, ele representa como se fosse aquela tensão V' variando, tá? Esse aqui não é bem aquele exercício, é outro, tá? Mas é um comparador normal, tá? É o VI aqui, não tem realimentação negativa, ele é um comparador. E aqui no lado esquerdo, aqui, essa tensão CC, ele está representando aquela tensão de referência, né? Então, quer dizer que a tensão aqui na porta inversora desse EPOP é fixa. E a tensão na porta de entrada, ela está variando. E ele está funcionando como comparador, tá? Então, olha aqui no gráfico da esquerda, eu estou plotando aqui no gráfico da esquerda, essa linha vermelha aqui é a referência, tá? É a tensão fixa. E a outra linha aqui em verde, deixa eu ver se consigo... Essa linha em verde ali que está no gráfico da esquerda, eu consegui selecionar ela? Não consigo. Essa linha verde ali é a nossa tensão de entrada. Então, observe, conforme ela está superior à linha vermelha, que é a tensão fixa, tu está comparando, tu tem a tensão para cima. Se ela fica inferior, tu está com a tensão para baixo, tá?
E olha aqui no gráfico da direita, deixa eu reiniciar isso aqui, ó. No gráfico da direita, tu tem aquilo que eu desenhei para vocês, que é o chamado laço da esterese, ó, tá? Que é aqui a tensão de saída no eixo Y e na tensão de entrada, no eixo X, a tensão de entrada, tá? Beleza. Observa o que, que significa aquele gráfico. Ele está representando aqui ó, a variação da tensão de entrada, ela está excursionando de acordo com aquele gráfico que a gente chama de laço da esterese, tá? Beleza. Mas o que, que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, tá? Beleza, aquele circuito resolveu, acionou a nossa lâmpada ali, beleza, tá? O circuito funcionou, acendeu a lâmpada na noite, ligou a lâmpada no claro, desligou a lâmpada no claro. Tranquilo. O que, que eu quero chamar a atenção agora, né? Agora, ponto naquela frase, agora o que, que eu quero chamar a atenção nessa simulação aqui, tá? Que eu acabei abrindo a simulação que não era a que eu queria mostrar para vocês. Essa simulação aqui, ela está mostrando para vocês o que, que acontece com um comparador comum, um comparador simples, que é esse que a gente viu agora, que é o mais simples de todos. Por exemplo, se o nosso sensor de luminosidade, está medindo a luminosidade, ela não vai variar linearmente de acordo com como eu mostrei lá para vocês o gráfico. A luminosidade não vai subir em linha reta, ela vai subir conforme esse gráfico verde aqui que eu estou mostrando para vocês. Ela vai subir, aumentar, vai subir, isso, no geral vai estar subindo, mas ela vai ficar variando, né? Ela não vai subir retinho. Ah, cruzou uma nuvem, ah, cruzou alguém perto, cruzou, sei lá, ela vai subir e vai aumentar, vai subir e vai aumentar, certo? E isso pode fazer com que quando tu tá com o valor muito perto do valor de referência, tu tenha várias comutações da saída. Então, por exemplo, imagina se de tardezinha ou de manhã bem cedo, quando está começando a ficar claro, ou quando está começando a ficar escuro, o teu poste começasse a piscar, tá? Deixa eu só parar a simulação para mostrar aqui, ó. Quando o nosso valor medido está muito perto do valor de referência, a nossa medida vai ter oscilações em torno, né? E essas oscilações podem gerar que, por exemplo, na nossa aplicação, a lâmpada fique piscando até ela desligar completamente. E depois de tardezinha ela vai ficar piscando até ligar completamente, né? Que é isso que está em laranja aqui para vocês, ó. Que é o sinal de saída, quem vai ligar ou desligar a nossa carga, tá? Então, comparadores simples, que nem esse caso que a gente fez aqui, eles sofrem desse problema, que quando a variável medida tem oscilações, principalmente próximo do valor de referência, a tua saída vai comutar. Então, por exemplo, se tu pega fotocélulas bem antigas, né, que o sistema é bem semelhante a esse que eu mostrei aqui para vocês, tu pega no início da tarde, ela começa a dar um chiado, né, parece que tá um trafo sendo energizado, fica até que ele liga. E a mesma coisa de manhã cedo, ela começa a fazer um barulho e daí desliga, tá? Isso aí acontece porque tu tem um comparador tipo isso aqui lá dentro, tá? Que tu não tem nenhum tratamento do sinal. Tu só compara direto com uma referência crua. Tu acaba sintetizando esse sinal laranja na saída, tá? E isso é um problema, tá? Isso é um problema que a gente resolve com o circuito que a gente vai ver na próxima aula. O que que eu quero que fique disso que eu estava apresentando aqui para vocês? Como que funciona um comparador, tá? Como que funciona um comparador? O que que é um comparador e como que ele funciona? Então, basicamente, essa condição de operação aqui. Se a tensão é maior que a outra, tu tem uma saída. Se a tensão é menor que a outra, tu tem outra saída. Tu tem uma referência, um valor fixo, e outro valor variável que representa a tua grandeza física, tá? Basicamente isso. Entendido essa ladainha toda aí? Tá? Eu não sei se o circuito acabou sendo... Mostrar isso no circuito direto acabou sendo pior ou melhor para vocês. Tá? Me dá um feedback de vocês aí, o que vocês acham. Conseguiram entender o circuito? Tá? Como que foi a aplicação desse circuito? Deu para entender? Mais ou menos. Tá. Deu para entender, sim. Tá. Eu acho que o que mais foi um pouquinho mais confuso é porque a tensão que estava variando, no caso, a tensão do LDR, ela estava negativa e a referência estava no positivo, tinha mostrado antes. Isso aí, verdade.
é o que tipo modifica, assim. Eu, na hora que tu apresentou a proposta, eu tinha pensado em fazer o contrário, né? Ligar o LDR na positiva e outra na negativa, e depois botar, sei lá, uma porta NOT. Não sei se daí. Pode fazer isso. Ou, por exemplo, o que dá para fazer, ó, se tu olhar o circuito, né? Porque o mais intuitivo é, de fato, tu botar esse velhinha na porta positiva, né? Na não inversora. Dá para fazer isso. Só que daí tu coloca o LDR para baixo e o R1 para cima. Porque daí o velhinha, ele varia inversamente proporcional à luminosidade. Dá para fazer, né? Então, tu tá brincando com sinais elétricos aí para tomar uma decisão, né? Tu tem que, no momento que tu manja do circuito, como que ele funciona, tu pode propor modificações aí, né? Tu não fica amarrado só a ferramentas velhas ali, tu pode só alterar o circuito para ele funcionar de outra forma, né? Naquele caso ali, se tu botar o LDR para baixo, tu tem o funcionamento inverso, tá? Então, eu quis chamar a atenção como que o comparador funciona, aonde que tu pode botar o comparador e chamar a atenção para aquele ponto específico ali do problema do comparador, que tu tem gatilhos múltiplos na saída ali se tu tem uma variável oscilando perto da referência, tá? Próxima aula a gente vai ver o comparador chamado Schmitt-Trigger, tá? Que são comparadores com um laço de esterese maior. Esse cara aqui não tem laço de esterese, ele só tem uma linha, tá? Então, próxima aula a gente vai ver outro tipo de comparador. Beleza? Tranquilos? De boa, gente? Nenhuma dúvida? Se não tem dúvida, nem dos exercícios, nem da aula, era isso aí. Muito obrigado.